Olá, boa noite. Muito boa noite. Esperar aqui o povo entrar pra gente começar. Muito boa noite. Boa noite, Wilson, Fabrícia, muito boa noite. Renata, muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Hoje nós vamos fazer uma live bem tranquila, uma live bem leve, até porque a gente já trabalhou um pouquinho esses assuntos, né? Então, boa noite, Fabrícia. Muito boa noite a quem tá entrando agora. Obrigada pela presença, obrigada pela honra, por você tirar um tempinho para me escutar, tá certo? Para aprender um pouquinho comigo. E eu também quero aprender com vocês, né? As perguntas que vocês fazem, a intervenção que vocês fazem me ensinam bastante, tá? Então, isso é muito gratificante. Essa troca é muito importante. Muito, muito, muito obrigada. Oi, Joãozinho. Então, gente, olha só. Hoje nós vamos conversar sobre práticas pedagógicas em relação a quem tem TDAH e TOD, tá? São dois transtornos que acontece muito de estarem juntos, acontece muito de um ser comorbidade do outro, tá? Algumas pessoas que têm TDAH têm como comorbidade o TOD. São todos? Não, tá? Não são, mas pode vir a acontecer. Muito boa noite. Então, gente, olha só. Primeiro a gente já trabalhou um pouquinho sobre o TDAH e a gente já sabe algumas características, né? E é fundamental que o professor conheça as características dos seus alunos, tá? É fundamental que ele conheça como é o comportamento desse aluno, porque através desse comportamento ele pode fazer uma adaptação das suas aulas para poder abraçar esse aluno, para de fato incluir esse aluno, certo? Muitas vezes a gente fala muito assim sobre inclusão, a gente fala muito sobre em aceitação, mas às vezes nós educadores dentro de sala de aula não praticamos a inclusão. E não é porque nós não queremos, é porque muitas vezes nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como fazer, tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas, vou dar aqui algumas orientações que servem de ajuda, porque o que acontece é que não existe nada engessado, não existe uma fórmula mágica, até porque eu sempre digo, todos os nossos alunos são singulares. Por mais que apresentem o mesmo transtorno, o modo como esse transtorno vai ser apresentado vai ser diferente, tá? Então ele é singular, ele vai ter necessidades singulares, ele vai ter características singulares, tá? E a gente precisa respeitar isso, a gente precisa abarcar isso, tá? Então o que acontece? Nós já falamos muito sobre a questão da sala de aula, né? Sobre a questão do visual, sobre a questão da gente não sobrecarregar o visual da sala de aula, né? Da gente não enfeitar bastante, principalmente a educação infantil e fundamental 1, né? A gente gosta muito de colocar bonequinhos, colocar desenhinhos, e isso nem sempre ajuda. É bom? É maravilhoso. A sala fica bonita? Fica linda, só que o excesso prejudica, tá? Então, tudo que nós vamos fazer é com moderação.
É interessante que a tinta, né, que a cor da parede seja uma cor mais neutra, rosa bebê, azul bebê, verde bebê, uma corzinha que não vá atiçar, vamos dizer assim, o sensorial de uma criança com autismo, por exemplo, ou que de repente vá distrair uma criança com TDAH, tá certo? Então, é interessante alguns detalhes que facilitam, né, na hora da inclusão, porque a inclusão não é apenas você colocar um aluno dentro de sala de aula, passar atividades diferentes e avaliações diferentes. Não. A avaliação está em cada detalhe. A avaliação, gente, está no tapete que você coloca que vai auxiliar a mobilidade do seu aluno. A inclusão está em um degrau que aquele aluno não consegue subir, mas que você consegue ajudar, que você consegue fazer alguma coisa para que esse degrau se torne menor. Isso é inclusão, né? Então, inclusão é tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida desse aluno e para favorecer a educação e a igualdade para esse aluno. Eu acho o ambiente escolar infantil o local mais hiperestimulado que eu conheço. Com certeza. Meu filho é autista e eu percebo muito esse hiperestímulo. Cristina, é maravilhoso, tá certo? Porque dentro da escola ele vai ser estimulado em todos os aspectos, principalmente o social, tá? Na criança com autismo, a gente procura muito trabalhar a comunicação, o social, tá? A gente procura bastante. E a escola é o local mais favorável para isso, porque ele vai se relacionar com adultos, com crianças na sua faixa etária, com crianças com as mesmas potencialidades que ele, com as mesmas dificuldades que ele, né? Ele vai também aprender a lidar com regras, porque dentro da escola nós precisamos de regras e ele vai ter que seguir essas regras. Então, gente, vai ter um desenvolvimento muito grande quando a criança é matriculada numa escola. Eu já conversei sobre a importância da creche. Creche não é um lugar de passatempo. Creche não é aquele lugar onde você deixa o seu filho para brincar, para tomar banho enquanto você vai trabalhar. E aí, na volta, você pega o seu filho muito cheirosinho, muito arrumadinho e leva para casa. Não. A creche é exatamente o início de toda essa aprendizagem, de todo esse desenvolvimento para a educação infantil. Lembrando que eu falo início como maneira de falar, porque o início de verdade é assim que nasce, né? A gente já conversou sobre isso. O desenvolvimento para a alfabetização da criança acontece desde o momento em que ela nasce. É o choro, é o mamar, é o engatinhar, é tudo isso que vai favorecer o motor, o cognitivo, o visual, o auditivo, o espacial, tudo, tá certo? Então, é muito importante que você matricule o seu filho na educação infantil, tá? Essas brincadeiras não são à toa. O lúdico é fundamental para que a criança desenvolva regras, para que ela aprenda regras, para que ela aprenda o convívio social. Você não tem ideia do quanto a creche é importante, tá? E eu fico super contente, viu, Cristina, em saber que o seu filho com autismo está tendo um desenvolvimento maravilhoso na educação infantil. Muito. Porque isso significa, Cristina, que se o seu filho já está apresentando esse desenvolvimento, quando for mais adiante, esse desenvolvimento vai ser muito maior e as estereotipias, as características que algumas vezes são prejudiciais vão se tornar menores. Já existem pesquisas que dizem que a intervenção precoce, ela diminui essas características do autismo. Ou seja, um autismo leve, um autismo moderado pode se tornar um autismo leve. Da mesma forma que se ele não tiver a intervenção correta, um autismo leve pode se tornar um autismo moderado ou um autismo severo. Tá certo? Então eu fico super contente em saber que o seu filho já está tendo todo esse desenvolvimento. Mas passar isso para os pais é muito complicado. Renata, é muito complicado sim. Muito complicado. Você sabe por quê?
Infelizmente, nós ainda não temos a conscientização do quanto a educação é importante. Infelizmente, tá? Eu não vou entrar aqui em mérito de partido político, tá certo? Longe de mim, mas nós sabemos, tá, que o governo não valoriza nenhum, tá certo? Nenhum. Aqui eu tô generalizando. Valoriza a educação como deveria, tá certo? Porque se a educação fosse valorizada, os pais iriam entender a importância de cada etapa da educação básica, de cada etapa. Ia entender a importância da creche, da educação infantil, do geral, do ensino fundamental, do ensino médio, de absolutamente tudo. Tá certo? Então, na minha opinião, o que nós precisamos é de mais informação, é de mais capacitação, é de mais reunião, tá certo? É mostrar para os pais o quanto a educação modifica a vida do filho, tá certo? É bem verdade que existem pessoas que, socialmente falando, tá, crescem na vida sem ter uma graduação. Mas nós sabemos que isso é quase uma exceção. A maioria precisa de uma graduação, tá certo? E o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais, tá? Você tem milhões de especialização, mas ele quer um mestrado, ele quer um doutorado, tá certo? Eu mesma conheço pessoas que foram demitidas por não ter um papel. Então, assim, gente, é a nossa realidade. Percebo que as professoras não têm muita experiência. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Mas são super abertas ao diálogo, à sugestão dos pais e da psicóloga. Cristina, é outro ponto muito interessante, certo? Coordenação da escola, a direção da escola precisa capacitar os professores. Existem 2 tipos de capacitação. Aquela que é pessoal e aquela que é dentro da instituição. O que eu penso, tá? De acordo com os meus estudos. Se você tem, dentro da sua instituição, você é um diretor de escola, você tem um autista, um síndrome de Down, um TDAH, um mutismo seletivo, eu vou parar por aqui, não vou nem continuar as síndromes, não. Você tem esses 4 modelos. O que é que você tem que fazer? Capacitar os seus professores para entenderem o que é cada um deles, para entender o lado positivo e o lado negativo. E o que eu falo do lado negativo? Quando um autista tiver um gatilho, quando um TDAH de repente disser eu vou ao banheiro e pronto. Porque acontece, tá? Porque eu já vi, né? Na minha prática como coordenadora, eu já vi, tá? Aluno com TDAH dizer, professor, eu vou ao banheiro. Deixa eu terminar só de explicar isso, eu vou agora. E vai. Certo? E aí, o professor vai agir como? A coordenação vai orientar. Tá? Se a coordenação não tem condições de orientar porque não tem ainda a capacidade, vai pagar uma pessoa que tenha a capacidade para dar todo tipo de orientação. Certo? Pelo menos no tipo de alunado que tem dentro da escola. E a outra capacitação é a pessoal. É aquela que você busca por conta própria. Eu busco por conta própria, tá certo? Eu tenho várias especializações, eu tenho vários cursos sobre autismo, sobre TDAH, sobre dislexia, sobre síndrome de Down, sobre deficiência intelectual, sobre educação emocional. Então, assim, eu tô buscando fora aquilo que eu sei que eu não vou receber dentro, mas que vai auxiliar na minha prática. Eu estou melhorando como pessoa por causa dos meus estudos, porque eu preciso me conhecer. Através desses estudos, eu preciso me conhecer para poder conhecer o meu tipo de alunado, para conhecer o meu tipo de aprendente, tá certo? Então, eu me torno uma pessoa melhor. Eu mudo as minhas próprias características que são negativas e aí eu vou tentando trabalhar para que elas se tornem positivas. E eu não vou dizer para você que eu sou a top da balada porque eu não sou. Sou cheia de defeitos, sou uma pessoa em processo, tá? Processo de modificação, aberta à mudança, aberta à melhoria, tá? Mas que muitas vezes falha, muitas vezes erra, muitas vezes pisa na bola, porque é assim que funciona.
O que a gente não pode é desistir, tá certo? Então, se você não tá recebendo dentro, procura fora. Eu mesma ofereço cursos de capacitação por um preço muito baixo, tá? Se vocês tiverem interesse, me procurem no privado. Eu coloco aí no meu Instagram, ofereço. Inclusive, eu vou fazer o sorteio de um curso. Um dos cursos que eu vou oferecer agora em outubro. Vou oferecer 2 cursos em outubro. Um deles eu vou sortear uma pessoa. Você pode concorrer, tá certo? Então, você pode fazer cursos muito bons por um preço mais barato. Você não precisa pagar tão caro, tá certo? Porque existem pessoas que estão cobrando barato. Eu estou cobrando barato, tá? Porque o meu maior interesse é que você aprenda. Preciso de dinheiro? Claro que eu preciso, né? Eu não vou aqui fazer de conta que eu não preciso, porque eu preciso. Mas eu tenho interesse também em melhorar a educação. Eu tenho interesse em fazer com que a educação cresça. Eu tenho interesse em fazer com que os meus alunos escolham a profissão que eles querem. O meu sonho, certo? O meu sonho é ver alunos atípicos dentro das universidades, dentro das faculdades. O meu sonho é ver alunos atípicos escolhendo a sua profissão e não ficando com o que sobra. Meu aluno atípico quer ser advogado? Pois ele vai ser advogado. O meu aluno atípico quer ser administrador? Pois ele vai ser administrador. O meu aluno atípico quer ser vendedor? Ele vai ser vendedor. Então, ele vai ter o direito de escolher a profissão que ele quiser, da mesma forma que eu tive o direito de escolher, da mesma forma que qualquer pessoa tem o direito de escolher. Então, esse é o meu objetivo, certo? Fazer com que, de fato, a igualdade aconteça. Por isso que eu estudo tanto, por isso que eu luto tanto, porque esse é o meu sonho, tá? Não sei se eu vou realizar, mas se eu deixar a semente aqui na terra, tá certo? E outra pessoa colher o que eu plantei, eu já vou estar muito satisfeita, tá? Deixa eu ler aqui. Percebo que os professores não têm muita experiência, são abertos exatamente. Oi, Raneca. A parceria entre escola e família é muito importante para todas as crianças e para as crianças com deficiência é essencial. Cristina, a parceria é algo assim que nunca deve se separar. Nunca. Sabe? Vamos pensar aqui nos nossos dedinhos, tá? Nós temos 5 dedos. Se você perde um desses dedos, não interessa qual seja, mas você perde um desses dedos, você vai continuar vivendo? Vai. Você vai ter um período de adaptação. Você vai ter alguns problemas, porque você não vai conseguir, por exemplo, pegar uma xícara de café como você pegava antes, lavar uma louça como você lavava antes, se vestir como se vestia antes. Mas você vai criar artimanhas, até porque nós temos a neuroplasticidade, que auxilia nisso. E aí você vai aprender a lidar no seu dia a dia sem esse dedo. Mas ele vai ou não vai fazer falta? Vai. Então, assim são os pais em relação à escola. A escola vai conseguir desenvolver um trabalho sem os pais? Vai. Mas vai fazer falta. Vai fazer muita falta. A presença dos pais contribui e muito para a melhoria da escola. Gente, você que é pai, você que é mãe, você não imagina a sua importância dentro da aprendizagem do seu filho. O fato do seu filho saber que você é um pai presente, que você se preocupa com ele, dá mais segurança. Mostra que ele não está sozinho no mundo, que ele não está jogado, mas que ele tem uma pessoa responsável por ele. Não é à toa que que as crianças falam muito, meu pai é o meu super-herói, né? Quem é o Homem-Aranha? É o meu pai, né? Quem é o Superman? É o meu pai, porque eles enxergam no pai a proteção. Então, isso é super fundamental. Outra coisa que é importante, como é que você vai saber que a escola está cumprindo tudo o que prometeu? O seu filho está sendo de verdade inclusivo? Todas as necessidades dos seus filhos estão sendo oferecidas? Estão sendo supridas? Como é que você sabe se você não pisa na escola?
Como é que você sabe se você não vai nem receber o boletim do seu filho? Fica difícil? Então é interessante, gente, que você ligue para a coordenação e marque um horário, tá? Com certeza a coordenação vai perguntar: aconteceu alguma coisa? Aí você vai dizer: não, eu só quero acompanhar o meu filho. Eu só quero saber como anda o meu filho, né? Porque eu tenho muito interesse no acompanhamento pedagógico dele. Então eu quero saber como está o comportamento, eu quero saber como está a questão pedagógica, como ele se comporta na hora do intervalo, como ele se comporta com seus coleguinhas. Coisas que eu não posso estar lá para ver, mas que você pode me dar todas as orientações. Então eu quero receber essas informações para saber como eu posso contribuir com a escola, né? Para que o meu filho tenha uma aprendizagem melhor. Sabe, gente? Então essa é a participação dos pais. Então os pais não é só para estar reclamando quando de repente sai uma nota errada no boletim. Porque as pessoas são seres humanos e elas erram também os números. Os pais não é só para reclamar porque o filho perdeu o jogo de futebol. O pai é também para colaborar nos momentos bons. Os pais também devem valorizar quando a escola fizer uma feira de ciência, chega lá e elogiar. Olha, a feira de ciência foi um sucesso. Eu vi o meu filho se desenvolver como nunca. Eu vi o meu filho participar, eu vi o meu filho fazendo isso, eu vi o meu filho fazendo aquilo. E eu quero agradecer, porque foi a escola que favoreceu. Gente, esse feedback é importantíssimo para a escola. Motiva a escola a fazer uma nova feira de ciência e uma feira de ciência melhor. Quando você faz isso, até quando você mostra o negativo, é bem aceito. Porque você pode dizer: olha, vocês acertaram nisso. Porém, existe algo que, na minha opinião, não foi muito bacana. Eu achei que vocês fizeram tal coisa que poderia ter sido melhor. Que tal se vocês fizessem próximo ano de tal jeito? Olha aí, dando uma sugestão. Você está criticando sem prejudicar e ainda está dando solução. Gente, participação de pai é isso, tá? É em todos os aspectos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Boa noite para quem tá entrando agora. Isso mesmo, a busca deve ser a partir de nós mesmos, nunca esperar pela instituição. Claro, o filho é seu, o interesse é seu. A escola tem interesse? Claro que tem, mas o interesse maior é de pai e mãe, sabe? Eu sempre digo, o maior modelo, pai e mãe. O maior responsável, pai e mãe. O herói, a heroína, pai e mãe. Melhor amigo, pai e mãe. Quem é que tem que estar presente nos momentos bons e ruins? Pai e mãe. Não deixe, gente, não deixe a educação dos seus filhos na mão de ninguém. De ninguém. Porque se o seu filho não confiar em você, se seu filho não tiver em você aquela pessoa capaz de dar as orientações que ele precisa, aquela confiança, ele vai buscar em quem? No coleguinha que é da mesma idade e que ainda não tem a maturidade que ele tem. E será que essa coleguinha está tendo a mesma educação que você está dando para o seu filho? Muita coisa a gente tem que pensar, né? Eu fiz estágio, na escola tinha uma criança com síndrome de Down e a professora não sabia lidar. E eu passei. Ajuda essa criança a seguir junto com os outros. Com certeza, Renata, existem crianças com síndrome de Down que não precisam de ajudador, que hoje nós chamamos de PAE, profissional de atendimento educacional, que eu acredito que tenha sido, né, esse seu, talvez você tenha feito o papel de PAE. Certo? O papel de PAE é fundamental. Eu até disse que eu ia fazer uma live, não foi sobre PAE? Vou fazer sim uma live sobre PAE, que é super importante, né? Então, assim, os professores não estão preparados. Não estão, gente. A verdade é essa, tá? Samira, são todos? Claro que não, mas quando a gente tá conversando, a gente generaliza, né? Então, assim, vamos procurar capacitação. Digo e repito, é responsabilidade da escola capacitar, tá? É responsabilidade da escola, sim, tá? Porque se eu tenho uma empresa, por exemplo, eu vou montar uma empresa. E aí, de repente, eu preciso passar as orientações para os meus funcionários sobre como funciona a empresa. Você acha que o meu funcionário vai ser contratado e no outro dia já vai conhecer a empresa toda? Não. Eu tenho que dar todas as orientações.
Eu tenho que dizer para ele o que eu quero que ele faça, o modo como ele deve fazer. Eu tenho que conversar com ele para entender como é que ele trabalha, para que junto a gente possa chegar num denominador comum. Assim é a escola, né? Assim é a escola. Eu fiz um curso agora e adorei. Obrigada, Cristina. Espero que você faça os outros também. Que sonho lindo. Muito obrigada. Conheço vários autistas, dentistas, médicos, psicólogos, colunistas de revista. Que eu acho a coisa mais linda. Tá? Eu faço a coisa mais linda. E olha, pode ter certeza que eu tenho coragem. Tá, assim, se eu disser pra você que eu já fui a um dentista autista, nunca fui. Mas se eu for e ele for autista, eu me entrego de corpo e alma, entendeu? Porque eu confio na capacidade do autista, tá certo? Confio demais, tá? Eu fico super alegre, inclusive eu até divulgo aqui na minha página profissional, quando eu vejo um jogo sendo elaborado em braille, quando eu vejo que uma instituição está trabalhando de tal modo para ajudar quem é surdo, para ajudar de repente um cadeirante. Gente, eu divulgo, tá certo? Porque eu tenho o maior prazer em ver esse crescimento, em ver pessoas, tá, com deficiência tendo de fato os mesmos direitos que nós temos. Porque a lei é linda, mas a lei não é praticada como deveria, tá? E, gente, o bom de um colunista de uma revista autista é que ele é sincero, viu? Ele não vai mentir, não. Ele vai dizer exatamente o que ele tá vendo. Isso é muito bom. Infelizmente, tem muitos pais que não querem saber, acham que tem que dar educação à escola. Pois é. Desculpa. Infelizmente, muitos pais transferiram a educação para a escola, a responsabilidade para a escola. Existem muitas propagandas que dizem assim, quem educa é pai e mãe, né? O professor trabalha o pedagógico, e é verdade. Nós, educadores, trabalhamos educação? Claro, gente. Claro que nós trabalhamos. De repente você tá na educação infantil e você tá dando lanche pra criança e a criança tá mastigando de boca aberta. Aí você vai e diz, meu amor, vamos mastigar de boquinha fechada, né? É mais educado, não entra sujeirinha na boca, né? A gente pode mastigar o alimento melhor. Então a gente pode auxiliar sim os pais na educação. Mas a responsabilidade é de pai e mãe. De repente, gente, chega uma criança na escola falando palavrão. Aí o pai quer que a escola eduque. Não, quem tem que educar é você. Se seu filho chegou na escola falando palavrão, é porque provavelmente dentro de casa você, pai e mãe, fala palavrão. Simples. Se o meu filho chega falando pornografia dentro da escola, é porque provavelmente ele tá assistindo filme que tem pornografia. É adequado? É não. Mas se ele tá assistindo é porque você tá dando acesso. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu nunca contei, certo? Foi a minha primeira experiência em sala de aula. Eu ainda nem era formada, faltava exatamente 1 ano para eu me formar. E eu fui trabalhar numa escola, e numa escola grande, né, como a gente chama, uma escola cara, uma escola tal. E existiam regras. E uma das regras era a gente fazer atividades em grupos dentro de sala de aula, para promover a interação e para a gente observar como essas crianças trabalhavam. E assim eu fiz. Dividi lá, eram mesas com cadeiras. Então eu fiz, né, toda a divisão e tudo, e fui passando de mesa em mesa, dando orientações. Vocês sabem o que eu encontrei numa mesa? 2 dados sexuais. 2. Eles brincando de dado sexual. Eu fiquei besta, porque eu nunca tinha visto um. Não tô aqui querendo ser santinha, não. Mas eu nunca tinha visto aquilo, nunca. Eu vi o quê? Na mão de uma criança do 6º ano. Do 6º ano. E aí eu te pergunto, quem deixou esse dado sexual acessível? Pai e mãe. Porque não foi na escola que esse menino pegou, não. Não foi no meu estojo que ele pegou, não. Não foi na minha sala de aula que ele pegou, não. Ele trouxe de casa. Tanto que eu perguntei, o que é isso? Ah, tia, é dadinho que os meus pais brincam. Ah,
Então, seus pais deixaram você trazer para a escola? Deixaram. Eles não se importam não, professora. Eu disse, tudo bem. Mas, meu amor, eu vou precisar pegar os dadinhos. Sabe por quê? Porque tá na hora de você fazer a atividade, não tá na hora de brincar com dadinho. Então, você me dá o dadinho, depois eu te devolvo? Pode ser? Pode. Pronto. Ele foi e me deu o dadinho. E eu fui fazer o quê? Conversar com a coordenação. Fui pedir orientação. Minha primeira experiência, certo? Como educadora, vendo aquilo ali, eu ia agir como? E quem é que tem que conversar com pai e mãe? Coordenação, certo? Então, gente, muita coisa que criança leva para a escola é com permissão de pai e mãe. É porque pai e mãe deixam acesso. Existem objetos que criança não podem pegar. Então, se você gosta de usar, independente do que seja, guarde num lugar que não seja acessível. Você não quer seu filho falando palavrão? Não fale palavrão na frente dele. Você não quer o seu filho assistindo filme de terror, filme de morte, filme que tenha, pessoa matando outra, atirando em outra? Não assista. Tá certo? Você é o exemplo do seu filho, não assista. Vá assistir um filme que seja compatível à idade e ao entendimento dele. Simples. Que não quer da escola, né? E o TDAH e o TOD, né? Que era exatamente isso que a gente ia falar e a gente acabou falando sobre outras coisas e não falou. Meu pai tem um aluno autista que ficou entre os primeiros lugares em medicina da UES. Claro, Hanna! Ser autista não significa não ter capacidade intelectual, certo? O autista tem capacidade intelectual, o autista tem condições de conseguir o mundo. Acho que o tema sobre TDAH... Achei que o tema fosse TDAH e sobre TOD. E é, viu? O tema é TDAH e TOD. A gente acabou desviando aqui o assunto pela conversa, mas é. Então, vamos aqui, gente. O TDAH a gente já conversou bastante. Eu tenho 2 ou 3 lives sobre TDAH. Vocês podem dar uma olhada. Eu explico absolutamente tudo sobre TDAH. Todos os níveis, né? Do misto, combinado, o desatento, tá? Nós temos 3 tipos de TDAH. O desatento, que é aquele que não presta atenção, que é aquele que esquece as coisas com facilidade, não consegue seguir todas as regras porque não lembra de todas as regras. Você precisa passar regras curtas e claras para ele. O misto é aquele desatento e hiperativo, tá? Então, além dele ser desatento, além dele esquecer as coisas, ele ainda vai ser ativo, tá? Ele vai ser aquela pessoa que não vai conseguir passar muito tempo na fila em pé, ele não vai conseguir passar muito tempo sentado, o pensamento dele vai estar sempre além do que deveria. Então, ele tá assistindo a aula aqui com você, mas o pensamento dele já tá na próxima aula, ou já tá em alguma atividade que ele deva fazer. E o combinado é o que tem os 3. O desatento, a hiperatividade e a desatenção. Então, o que acontece? É mais agressivo, tá certo? Então, essas pessoas, infelizmente, se tornam um pouco mais inconvenientes, porque essas pessoas, elas atrapalham a aula, elas não têm filtro, elas falam o que querem, elas não pensam na consequência das suas falas e das suas atitudes, elas falam... como eu falei, sem pensar. Elas têm algumas atitudes, como subir aqui no cangote do outro, empurrar o outro, sem maldade, tá? Eles não têm exatamente maldade, eles têm falta de maturidade, é diferente, tá certo? Essas pessoas precisam de medicação, tá? Para terem mais atenção. A famosa é a Ritalina. Quem é que pode passar medicação? Médico. Somente quem estuda medicina está apto pela lei e pelos seus estudos a passar receita médica. Não medique o seu filho de maneira alguma sem orientação médica. Ah, mas o meu colega é autista, né? O filho dele é autista e ele compra o remédio tal. Então eu vou dar pro meu filho também, porque tá funcionando com ele. O organismo do seu filho não é igual ao organismo do filho do outro. Não quer dizer que o remédio que funcionou pro filho do seu colega vai funcionar pro seu. Tá certo? Então, o médico, quando passa um medicamento, ele faz exames. O médico, quando diagnostica o seu filho
Com TDAH, ele faz testes. Existem testes próprios para médicos, tá? Neuropsiquiatras e psiquiatras infantis, tá? E se você já é adulto, você vai procurar um neuro ou um psiquiatra. E eles têm tabelas próprias para trabalhar isso, para descobrir, né, o TDAH e o nível do TDAH. Alguns pedem exames de imagem, mas esses exames de imagem não dizem que a criança tem nenhum tipo de transtorno. Apenas mostram partes do cérebro afetada, que faz com que o médico tenha um diagnóstico mais preciso, faz com que o médico entenda o porquê das atitudes daquela criança, daquela pessoa, certo? E se ela ainda não tem, pela parte do cérebro está afetada, possivelmente ela vai ter. Então já existe uma intervenção para que ela ou não tenha ou tenha de forma bem leve. Por isso que o exame de imagem é importante, mas ele não diagnostica nenhum tipo de transtorno. Alguns médicos pedem exame de sangue, tá? Eletro, para saber como é que está a saúde do filho para poder passar medicamento. Porque tem medicamento que acelera um pouquinho o batimento cardíaco. Então, ele precisa saber que a criança está bem de saúde para passar determinado medicamento. Precisa saber se as vitaminas, as proteínas, os minerais, o cálcio, enfim, se tá tudo ok. Tá? Então, é preciso fazer uma investigação clínica para saber se a criança tá bem. Tá certo? Gente, o TOD, gente, é um transtorno de comportamento, é o transtorno opositor desafiador, tá certo? Ele é restrito a alguns ambientes sociais. Para uma criança ser diagnosticada com TOD, ela tem que apresentar as características de rebeldia por no mínimo 6 meses e por mais de 2 ambientes. Se o seu filho só apresenta dentro de casa, provavelmente não é TOD. Pode ser? Claro que pode, tá? Quando a gente trabalha transtorno, síndrome, qualquer tipo de doença, tá? E aí eu não tô dizendo que transtorno é doença, eu tô apenas, né, dando denominações. A gente não pode fechar, dizer que toda doença é de tal jeito, todo transtorno é de tal jeito. Não, gente, tá? Existem outras características. E aí, por isso que as nossas pesquisas estão sempre ativas. Por isso que nós estamos sempre estudando, porque tá sempre tendo modificação, tá sempre tendo descoberta. E essas descobertas são sempre para melhor, tá? Aí, o que que acontece? Então, o que que acontece? Esses médicos, tá certo? Eles vão observar essa criança, vão ver o comportamento dela, vão fazer uma anamnese, conversar com os pais para saber o tipo de comportamento dessa criança, saber o tipo de educação que essa criança tá recebendo, para ver se essa criança não está sendo mimada ou se realmente é um TOD, tá? Se realmente é uma rebeldia ou se simplesmente essa criança está sendo mimada, tá? Porque ela pode simplesmente ter determinadas atitudes para conseguir o que quer, né? E consegue. Então, ela vai o quê? Repetir aquela atitude, tá? Crianças com TOD costumam ser agressiva, tá? Elas não sabem lidar com o contexto social, elas não sabem muitas vezes lidar com os seus sentimentos, certo? Ela é agressiva em mais de um ambiente, como eu disse, tá? E aí, como a gente deve lidar com o TOD, tá certo? A primeira iniciativa, gente, com a convivência com o TOD, é procurar falar a mesma linguagem dessa criança. Não alterar o tom de voz e não desafiar. Eu não estou dizendo para você não ter autoridade. Eu não estou dizendo para você deixar essa criança fazer tudo o que quer. Não. Eu estou dizendo para você não bater de frente. Tá? Aquela história. Eu tô mandando, você vai fazer, pronto e acabou. Não. Converse com ela, faça com que ela entenda o porquê da tarefa, faça com que ela entenda o porquê que ela precisa daquele desenvolvimento, o porquê que ela precisa obedecer, tá certo? Então converse de igual para igual, se abaixe, olhe nos olhos daquela criança, amenize o tom da sua voz, tá certo? Crie regras para aquela criança,
tá? Regras é algo super importante, tá? Desde a criança ser bem pequenininha é importante criar regras. Ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter hora para se alimentar, ter hora para tomar banho, ter hora para brincar, ter hora para assistir TV. Então a rotina é super importante, tá certo? A presença dos pais é fundamental, tá certo? Muitas vezes uma criança com TOD é uma criança carente, tá certo? E falta de limite é carência. Se alguns pais pensam que liberar geral é forma de amor, não é. As crianças não entendem isso como forma de amor. As crianças entendem isso como forma de falta de atenção, falta de carinho, falta de amor. É o contrário. Me diz que essa live vai ficar gravada? Vou mandar as professoras e diretores do meu filho. Vai sim, viu? Vai ficar gravada, tá? Todas as minhas lives são gravadas. Você pode ir lá dar uma olhadinha. Tem vários assuntos. Você pode ir lá que tá gravada, tá bom? Uma criança, TEA, pode ter TOD? Pode sim, viu? TOD é uma das comorbidades do TEA. Tá certo? Pode sim. Ter uma família, para a família liderarem melhor para que os filhos tenham maior qualidade de vida. Ah, também, exatamente. Ó, linda, eu bato muito nessa tecla e eu já deixei bem claro que é a minha paixão e que é com quem eu quero de fato trabalhar quando eu finalmente puder fazer os meus estágios, né? Quando a Covid me permitir me formar, né? Terminar minha pós, eu quero trabalhar com família. Eu quero trabalhar com orientação, eu quero ajudar os pais, tá? Eu quero ajudar os pais a entenderem os seus filhos, eu quero ajudar os pais a entenderem, tá? Como se relacionar com eles, a entenderem que eles não têm culpa. Eu quero ajudar os pais a tirar o peso da culpa das costas que eles carregam. Eu quero ajudar os pais a amarem os seus filhos da forma como eles são, a entenderem os seus filhos como eles são. Sabe? Os pais mudando, os filhos mudam também, sabe? Existem muitos pais que não entendem a deficiência do seu filho e agridem fisicamente, agridem verbalmente, e isso piora o quadro da criança. Gera mais ansiedade, gera depressão, gera medo. Você não pode gerar medo na criança, você tem que gerar confiança. E aquilo que eu disse, pai e mãe é super-herói, é super-heroína. Se você não defender o seu filho, se você não ensinar o seu filho a ser guerreiro desde criança, seu filho vai se tornar que tipo de adulto? Um adulto imaturo? Um adulto indefeso? Um adulto que qualquer um humilha e ele abaixa a cabeça e chora? Um aluno que vai aceitar um emprego suburbano? Não. Não, o seu filho vai ser aquele filho forte que vai lutar para ser o que ele quiser, tá? Como eu disse, ele quer ser, e aqui eu não desmereço profissão alguma, nenhuma, porque toda profissão é digna desde que seja feito com dignidade, com respeito e com honestidade. Se o seu trabalho é varrer calçada, mas você varre aquela calçada com amor, com alegria, você varre bem feito, o seu trabalho é honrado, tá certo? Então, o que eu quero é que qualquer criança se torne um adulto apto a escolher o que quer ser, a sua profissão. E eu quero que eles estejam prontos para lutar contra o preconceito. Porque se você pensa que o preconceito vai acabar, na minha opinião, não vai. Preconceito tem diminuído bastante, mas ele não acabou. Tá certo? Hoje mesmo, eu vou até depois falar algo sobre isso. Eu tava vendo na televisão um determinado humorista humilhando pessoa com autismo. Gente, eu tô revoltada, tá? Tô revoltada, tá? Não se humilha pessoa com autismo. Não se humilha uma pessoa especial. Não se humilha, tá certo? Não se humilha ninguém. A verdade é essa, não se deve humilhar ninguém. Principalmente uma pessoa que tem um transtorno, que não tem as mesmas condições de defesa que uma pessoa típica tem. Tá certo? Então eu ainda vou falar sobre isso, tá?
Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem, porque nós não vamos estar na terra o tempo todo. Nós não sabemos o dia de amanhã, tá? Então, nós temos que preparar o nosso filho para o mundo. Minha internet não está ajudando. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo sim, viu? Tem pais que não aceitam que o filho tenha uma deficiência. Nossa, quem é esse humorista? Raninha, eu não sei o nome dele de cor, porque eu não conhecia. Tá, Hanna? Eu não conhecia esse humorista. Eu conheci através da televisão e por coincidência, porque a minha mãe me chamou. Quando ela viu que se tratava de autista, ela me chamou logo. Ei, vem ver isso aqui, vem ver isso aqui. Então, eu não conhecia, mas eu posso dar uma pesquisada e te mandar pelo WhatsApp, viu? E aí, gente, tem pais que não aceitam o seu filho com deficiência. É outro motivo pelo qual eu quero trabalhar com a família, porque tem que aceitar. Você tem que aceitar. Você vai fazer o quê? Você vai cobrir o sol com a peneira? Gente, às vezes nós somos até um pouco duro, sabe? Às vezes a gente procura palavras maleáveis para trabalhar com os pais, para fazer com que os pais entendam. Mas às vezes fica tão difícil porque o seu filho tem uma deficiência, essa deficiência é visível e os pais não aceitam. Os pais querem tratar os seus filhos como típicos e eles não são. E aí, o que é melhor? É você entender que o seu filho é um filho atípico e procurar fazer a intervenção mais precoce possível para que ele se desenvolva o máximo possível? Ou você fingir que você está tendo um filho típico por vergonha, por medo, por não saber como lidar, por diversos motivos, você está prejudicando o seu filho. A verdade é essa, tá? Léo Lins, exatamente, foi esse Léo Lins mesmo, tá? Nós da Neunida já estamos com um processo judicial por discriminação. Pois, Cristina Rocha, por favor, me chame no privado que eu tô junto com você nessa, viu? Tô junto com você nessa. Não vejo pais rejeitando filhos deficientes todo dia, separando das mães porque se dedicam ao filho. Gente, eu aconselho vocês a assistirem a série Atípico, tá? Tem uma parte que fala justamente da parte do pai que abandona o filho por não saber lidar com a situação e depois volta. É uma lição de vida muito linda, se vocês puderem assistir, tá certo? E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar tanto TOD como TDAH dentro de sala de aula, tá? Como eu falei, palavras brandas, palavras delicadas, procure utilizar palavrinhas mágicas como, por favor, dá licença, você pode fazer isso? Você poderia me ajudar? Ao invés de dar ordens, ao invés de dizer, saia, faça isso, faça o seu dever agora. Não. Que tal você fazer o seu dever agora? Se você fizer agora, eu corrijo logo, já te dou uma nota. Não é legal isso? Então, assim, existem maneiras da gente dar ordem às crianças sem ser autoritária, de forma mais maleável, de forma disfarçada, sabe? Você poderia me ajudar a apagar a lousa? Tô tão cansada. Eu já dei tanta aula hoje, tu podia me ajudar a apagar a lousa, por favor? Ei, tu pode entregar esse TD pra mim? Então, gente, existem formas da gente trazer pra perto de nós esses alunos com TDAH e com TOD. Claro que todos, é porque eu tô falando sobre esses, tá certo? Existem formas da gente chamar a atenção de TDAH, como eu já falei da sala de aula. Pouco visual, para não chamar tanta atenção, deixar longe da porta, certo? Longe de janela, que dê para ele, para a criança perceber quem tá passando o tempo todo. De preferência, o mais perto possível da sua mesa, para que você perceba o que ele tá fazendo, inclusive perceba quando ele tá no mundo da lua, tá? De repente, a criança tá olhando para você, mas você percebe quando o olhar, ele só tá fixo. A criança fica assim, ó. Aí você fica. Ele tá só olhando. Ele não tá escutando uma palavra. Aí você vai chamar a atenção dele. Como? Faz uma pergunta. O que você acha? O que você acha sobre isso, isso? Tu já fez isso? Tá fazendo uma viagem, né? Geografia. Pra onde você já viajou? Você gostou? Então vai tratando de interagir.
Nós da reunião já estamos com processo judicial por discriminação, não vejo... Pronto. E quando eles vão querer passear? Cristina, e quando eles vão querer passear? Tá falando na sala de aula? Você tá falando durante a sala de aula? Olha, Cristina, uma criança, um aluno com TDAH precisa passear. Não é passear, passei o tempo, passar a aula todinha andando pela escola. Mas se de repente o teu aluno te pedir para ir ao banheiro, permita, sabe? Permita. Você pode até conversar com ele. Se ele te pedir com muita frequência, você pode negociar, você pode dizer assim: ô fulaninho, tu tá tão apertado assim, tá? Tu deixa só eu explicar isso aqui. Assim que eu terminar, tu vai, tu aguenta. Então, assim, tu não deixa ele perceber que você já percebeu que ele, na verdade, não quer ir ao banheiro, ele quer andar. Só que ele tem a necessidade de andar, tá? Por ele ter TDAH, ele não consegue ficar sentado na carteira o tempo todo. Ele precisa andar. Então, pedir a ir ao banheiro é uma forma de andar. E aí você permite. Aí, se você vê que a frequência tá grande, aí você pode tentar negociar. Ou, vamos supor, você passou uma tarefa, o professor deixou ao banheiro, vamos fazer o seguinte, faz essa questão, porque senão tu vai te atrasar tanto. Aí tu faz essa questão, eu deixo você ao banheiro, pode ser? Mas, ó, volta logo, eu vou ficar contando. Demorar muito, eu não te deixo mais. Demora não, tá certo? Então você pode falar em tom de brincadeira, tá? Você pode falar a verdade em tom de brincadeira, certo? Já aconteceu comigo. Eu, como mediadora, ela foi fazer a prova e ela não levou absolutamente nada pra escrever. Aí eu fui e disse assim: cadê teu material? Tenho não, professora. Trouxe não. Só que eu entendi que ele não havia levado a sala pra fazer prova. Eu disse: pois minha filha, vá pegar. Você vai pegar o seu material e você vai fazer prova. Ó. Cadê a menina? Aí lá fui eu atrás dela. Ela tava na sala de aula sem fazer nada. Eu chamei: por que você tá aqui? O que foi que aconteceu? Professora, eu não tenho lápis, eu não tenho caneta, eu não tenho nada pra fazer prova. Eu perdi tudo e minha mãe disse que não ia comprar outro. Aí eu disse assim: pois vamos fazer um acordo? Eu vou te dar uma caneta, você vai fazer a prova e eu vou conversar com a sua mãe. E eu vou pedir pra sua mãe comprar um estojo pra você. Combinado? Tá certo. Aí ela foi e fez a prova. Aí eu fui e conversei com a mãe dela. Sabe? Chamei a mãe dela e conversei. E disse: olha, aconteceu isso, tá aqui. Mostrei a prova, porque ela não fez nada na prova. Absolutamente nada. Contei tudo que aconteceu. E disse: olha, ela disse que não tem, que você não iria comprar mais. Ela: mentira, Samira, eu jamais faria isso. Eu disse: olha, eu não estou aqui para te julgar. Só estou comentando o que está acontecendo para que a gente chegue a uma conclusão. Como a gente pode resolver juntas essa situação? E aí a gente conversou e tal, e resolveu o assunto. Tá certo? Então, nós precisamos criar meios para ajudar esses alunos. E esses meios não são engessados, vai depender da situação que acontecer. Tá? Vai depender do que aconteceu. Ele não trouxe um caderno. Ai, trouxe não? Pois espera aí que eu vou arranjar uma folha pra você. Quem é que pode me arranjar aqui uma folha de caderno? Dá não? Ô fulaninho, pega 3 folhas de papel ofício ali pra mim na coordenação. Pronto, meu amor, eu resolvo o seu problema agora. Tá entendendo, gente? Então, assim, a gente vai trabalhando, a gente vai treinando. E o que falaram aqui, né? Eles não conseguem. E quando ele quer ficar em pé na sala, vamos ver as características desse aluno. Tem aluno que realmente não consegue ficar muito tempo em pé, só que ele já tem maturidade para entender o que ele tem. Então, ele fica em pé na parede da sala, tá? Ou lá no final da sala, tá? Na parede também, mas no final da sala. O que isso significa? Significa que ele não está na frente de nenhum aluno, ele não está atrapalhando aluno algum, ele só está em pé, tá? Eu defendo muito
a presença de psicopedagogo institucional, porque um psicopedagogo institucional vai trabalhar a sala para aceitar esse tipo de aluno com TDAH, para entender que na hora que ele precisar ficar em pé, não é por rebeldia e que ele não está sendo privilegiado, ele está apenas sendo suprido uma necessidade, entende? Então, por isso que é importante a intervenção da psicopedagoga, porque vai criar meios para que a sala entenda a necessidade desse aluno. Da mesma forma, é um TOD. Quando o TOD for grosseiro com você, você não precisa revidar na mesma moeda. Você pode entender que ele está fazendo isso pelas características que ele tem. E que através do seu amor, que através da sua palavra branda, ele pode também abrandar o seu coraçãozinho, as suas palavras. A gente pode ensinar que uma criança com TOD também precisa de amor, também precisa de carinho, também precisa de atenção. E que se é um transtorno, não é porque a criança faz porque quer. Não é uma coisa que, estalou o dedo, vai parar. Não vai. É um processo. É um processo que precisa de intervenção. Precisa de intervenção psicopedagógica, muitas vezes psicológicas e, claro, da escola e da família. Parceria sempre. É muito difícil os professores entenderem e respeitarem isso. Exatamente, Cristina, é muito difícil. Por isso que a participação da coordenação é fundamental. Porque a coordenação precisa passar todo tipo de informação para os professores. A coordenação poderia fazer, sabe o quê? Ai, um mosquitinho aqui. A coordenação poderia fazer uma espécie de portfólio, certo? Vamos supor, 2020 a gente não pode contar, né? Porque foi um ano atípico. Mas vamos supor que 2020 tenha sido um ano como qualquer outro. Quais foram os alunos com deficiência que eu tive? Eu tive um TOD, eu tive um TDAH, eu tive não sei o quê. Quais as características gerais? O que mais aconteceu com esse tipo de aluno? E eu não tô falando de aluno individual, eu tô falando do coletivo, certo? Tô falando do coletivo mesmo. Na semana pedagógica, que acontece em janeiro, certo? Aí vamos supor, 2021, semana pedagógica. Gente, ano passado nós tivemos determinadas experiências. Aconteceu isso. Como nós devemos tratar? Da estratégia. Através das experiências vividas em 2020, cria-se estratégias, porque caso aconteça em 2021, os professores já vão saber o que fazer e eles já vão desenvolver ideias para o que não aconteceu em 2020. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, gente, através desse portfólio, a gente pode pegar aquelas atitudes que deram certo para tentar acertar de novo. E as que deram errado, mostrar, não adianta fazer isso. Se você fizer isso, não vai adiantar. Então, não vamos descartar determinadas atitudes e vamos colocar essas. Essa é a minha opinião. Tá certo, gente? Eu, como psicopedagoga institucional, tá certo? Eu trabalharia dessa forma, tá? Eu pretendo, né, ano que vem, ser psicopedagoga institucional e clínica, e eu pretendo trabalhar dessa forma. Fazer um portfólio do que deu certo e fazer um portfólio do que deu errado. E daí a gente criar artimanhas para que no ano seguinte a gente possa melhorar e melhorar e melhorar. Tá certo? Faltam 3 minutos para 21 horas. Que pena. Parabéns pela live maravilhosa. Muito obrigada. Realmente a gente tá terminando, né? Eu vou ver se eu não termino na correria. Gente, vocês podem deixar sugestão de live, tá certo? Pra gente trabalhar a dúvida de vocês. Vocês podem me chamar no privado e dizer: Samira, eu queria que você trabalhasse tal assunto. Samira, eu queria que você trabalhasse isso. Samira, eu tô com dificuldade daquilo. Vamos fazer uma live que eu faço pra vocês. Tá certo? Então, vocês podem me procurar no direct, deixar a opinião de vocês. Vocês podem deixar as contribuições. Eu tenho recebido muitos e muitos elogios e eu agradeço de coração, mas eu também recebo crítica, tá? Se você tiver alguma crítica pra fazer, pode fazer que eu aceito.
Beijo enorme, muito obrigada por tudo e até a próxima. Tchau, tchau. E eu estou tentando